Conversa agora com Luiz Augusto Durso, ele é advogado e vai nos falar sobre fake news. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a você, bom dia a todos. Alegria falar à Rede Alesp e a todos seus ouvintes dessa tão importante rádio. Doutor, a gente vai falar aqui sobre a cartilha, né, que foi lançada pela Câmara Municipal de São Paulo, né, que foi idealizada aí, a cartilha contra as fake news. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa cartilha. Essa cartilha, na verdade, é a realização de um sonho. Eu trabalho com direito digital e acompanho os problemas das fake news no Brasil e no mundo há alguns anos. E um dia me deparei que a sociedade necessitava de uma cartilha a informar toda a população, principalmente os jovens no município de São Paulo, da questão das fake news, o que são fake news, como não ser enganado por fake news, a responsabilidade, os crimes. E aí nós idealizamos, eu tive a honra de coordenar essa cartilha e lançamos pela Câmara Municipal de São Paulo a cartilha Todos contra as Fake News. E a gente sempre frisa que não há lado partidário o combate às fake news. Aqueles que são contra as fake news, aqueles que repudiam fake news, são a favor da verdade. E assim é a cartilha, trazendo todas essas informações para o município de São Paulo. Doutor Luiz, quais são as principais preocupações em relação a fake news pelo poder público? A questão das preocupações são que as fake news elas influenciam a opinião das pessoas. Hoje nós temos notícias falsas na internet sobre tudo, até sobre uma pandemia, até sobre o coronavírus. E preocupa-se muito o poder público quando as fake news são utilizadas contra os seus órgãos, contra os seus titulares e nas eleições. Porque quando existem fake news no âmbito eleitoral, isso fere a própria democracia. Imagina o eleitor votando num candidato, acreditando nas informações que recebe pela internet e confiando o seu voto naquele indivíduo que, na verdade, todas as informações eram falsas, se utilizou de fake news. Isso fere o direito do cidadão, do voto ali, de votar em quem deseja, com veracidade, baseado em notícias verdadeiras, e estaria votando num criminoso, porque o candidato que se utiliza de fake news para ser eleito nada mais é do que um indivíduo que precisa ter a sua candidatura impugnada. Então, as fake news ferem diretamente a democracia, principalmente quando atacam órgãos e titulares do poder público. O senhor falou agora, doutor, sobre a manipulação, né, a influência aí sobre pessoas que as fake news têm, né? E qual o senhor acha, quais são, né, as influências que o senhor acha que realmente a fake news traz para as pessoas? Não só com relação aos órgãos públicos, mas, por exemplo, como a gente tem visto agora, né, nesse momento de pandemia, sobre chás, sobre essas fake news que acabam surgindo em WhatsApp e acaba a gente compartilhando, às vezes sem saber se é verdade. A gente vê que isso é um grande risco, né? Tanto para aquele que compartilha, que pode ser responsabilizado, mas principalmente para aquele que consome essa notícia. Você bem falou, imagina um indivíduo tomando chá, achando que estará imune ao coronavírus e vai caminhar sem máscara, com base em fake news. Isso feriria e traria risco à saúde do cidadão. Então as fake news e a influência é muito maior do que pensamos na mera notícia falsa jogada e publicada na internet. Muitas fake news são criadas sob medida para aquele que recebe. Então hoje nós temos os algoritmos mapeando o perfil digital, o uso do usuário e o uso desse perfil na internet, e aquele criminoso com posse e sabendo do que ele gostaria de ouvir, o que ele compartilha, o que ele curte, o que ele escreve nas redes sociais, é muito mais fácil manipular esse indivíduo. Porque eu vou dar um exemplo para os telespectadores e para os ouvintes. Imagina que nós sabemos pelo perfil digital que tal indivíduo gosta muito de cachorro. E aí você cria uma fake news baseada nisso, que ele gostaria de ouvir, fazendo com que, por exemplo, um candidato que ele iria votar está envolvido num escândalo de canis que maltratam animais. Tudo isso falso. Então, as fake news, quando feitas sob medidas, aí o impacto é maior ainda. Agora, doutor, a gente sabe que
há dicas, né? Todo mundo já fala dessa questão de quando você não vê efetivamente algo muito sólido numa questão, numa notícia, não espalhar. E essa cartilha, né, que o senhor desenvolveu é muito importante. Então, para quem está ouvindo, vendo a gente, como é que faz para acessar essa cartilha, para nesse momento, né, poder ter isso como uma ajuda também? Eu vou dar um spoiler especial aqui para a Rede Alesp. Nós damos algumas dicas nessa cartilha que eu ajudei a desenvolver, porque isso tem tantas mãos de tantas pessoas que colaboraram, principalmente o nosso presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Eduardo Tuma, que eu agradeço, e que trazendo esse spoiler, essas dicas, como nunca compartilhar em caso de dúvida, ou se não puder verificar aquela notícia em outros sites de jornalismo profissional. Cuidado com data de publicação, com a formatação, se há erros de português, se não é uma notícia antiga utilizada em outra data. Então, eu dando esse spoiler, oriento a todos que desejarem conhecer a nossa cartilha e usarem e compartilharem nas redes sociais, basta entrar no site da Câmara Municipal de São Paulo, que lá será possível fazer o download desta cartilha, Todos contra as Fake News. É importante, né, doutora, a gente frisar que quem inventa, né, esse tipo de notícia falsa é responsabilizado, mas não só quem inventa, assim como quem compartilha também. Às vezes compartilha sem saber que o conteúdo não é verídico, mas ela também pode ser responsabilizada, né? E como ela pode ser responsabilizada? Essa é uma das maiores preocupações jurídicas, porque o criminoso que cria fake news e divulga, ele tem dolo, ele tem vontade, ele quer praticar o crime. Agora, a vítima ou a pessoa desatenta que acaba compartilhando pode ser corresponsável, mesmo sem querer, porque às vezes agiu com negligência, deveria ter lido a notícia, não deveria ter compartilhado qualquer coisa, e temos uma responsabilidade também grave no âmbito civil, porque as indenizações para, muitas vezes, uma notícia falsa que destrói uma reputação de alguém e foi compartilhada por certa pessoa, este que compartilhou pode também arcar com essa indenização, pagar parte dessa indenização. E aí nós temos indenizações de 10, 20, 30, 50 mil reais por notícia falsa ou por ofensas na internet. Então tem tanto a responsabilização criminal e também a civil para aquele que cria e também, muitas vezes, para aquele que compartilha. Doutor Luiz, nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo acontecendo a CPI das fake news. A nossa setorista da CPI é a repórter Melissa Araújo e ela até nos mandou uma pergunta aqui para o senhor. Se o senhor acha que o marco regulatório da internet precisa ser aprimorado nesse momento para evitar, então, essa propagação das notícias falsas. Eu acompanho a CPI das fake news na Alesp, agradeço a pergunta à querida jornalista e eu acredito que sim. Eu acho que não dá para mantermos a situação que nós acompanhamos hoje na internet, com uma falta absurda de regulamentação. O Marco Civil da Internet tem, de fato, alguma regulamentação, mas não é suficiente. Está mais do que provado que não é suficiente com a quantidade de fake news que nós temos na internet e com a quantidade de condenações ou de pessoas responsabilizadas. Isso ainda é muito, muito pouco, muito pequeno. Então, nós estamos acompanhando aquele projeto de lei, o 2630, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara Federal e poderá também incrementar o nosso ordenamento jurídico a trazer mais responsabilidade, mais obrigações da plataforma. Então, eu acredito que precisamos de uma regulamentação maior do que o Marco Civil da Internet, que foi aprovado e entrou em vigor em 2014. Então, é uma lei já razoavelmente antiga. Deputado, doutora, a gente tem aqui na Assembleia, então, a CPI das fake news. Falando não só da CPI, mas de todo esse trabalho aí do Legislativo Paulista, né? Qual a importância de políticas públicas nesse sentido e para a gente também erradicar, né, as fake news aqui no estado de São Paulo? A importância é primordial. Quando o Legislativo atua assim, desta forma, ou com uma cartilha como nós fizemos, nós estamos investindo na prevenção. E a prevenção é um dos pilares no combate às fake news. É muito melhor, em questão de fake news, prevenir, diminuir as fake news. Eu acho difícil erradicar, mas diminuir o impacto, pelo menos,
as fake news na internet com a colaboração dos usuários, com a colaboração da população. Porque se esta e essas pessoas lerem as notícias e não acreditarem, pouco impacto terá essa fake news e aí localizaremos esse criminoso. O que não dá é para punirmos todos que estão compartilhando, muitas vezes milhares ou até milhões, e esta falta de regulamentação. Então nós temos um momento muito difícil no combate, que traz pouca prevenção e o papel muito importante do legislativo, não só em criar leis, mas criar políticas públicas, cartilhas, audiências públicas, debater sobre o tema e criar CPI também, atuar com CPIs de investigação, mas também um caráter repressivo, que seria, claro, a CPI, e também as normas a criminalizar condutas, a punir os indivíduos. Na questão da criminalização, sabemos que o âmbito é federal, mas trazermos punições aos idealizadores, a raiz do problema. Pararmos de procurar as folhas e buscarmos a raiz, o dinheiro, quem está financiando essas empresas e quem está compartilhando tanta fake news na internet. Como o senhor bem disse, doutor, há pouco, esse assunto ele tem sido discutido, né, em Brasília. O que o senhor espera, né, que tenha aí uma regulamentação em território nacional e, a partir disso, cada vez mais haja a propagação da fake news? O que o senhor espera? Acompanhando esse projeto de lei, eu vejo com muito entusiasmo. Então, eu espero que, de fato, esta lei será lapidada, porque ainda depende de bastante adequação, lapidação. Ela não é a lei ideal, por enquanto. Melhorou muito daquele texto inicial e o texto final que foi aprovado no Senado, que chega à Câmara. E a Câmara agora terá um papel importantíssimo em aprimorar mais ainda esse projeto de lei, o 2630. Então, eu vejo com muito entusiasmo. Fui consultado por alguns deputados e estou colaborando nesse debate para termos uma lei boa, que de fato terá função social e ajudará a população. Porque a vítima das fake news nada mais são do que a própria população e o Estado, a democracia. Então a gente de fato precisa proteger estes contra essas notícias falsas, contra o conteúdo falso, contra o linchamento virtual, contra a reputação, contra os ataques às reputações na internet, etc. Perfeito. Obrigada, doutor Luiz Augusto Durso, por esclarecer aqui para a gente no Jornal da Rede Alesp esses vários aspectos da fake news. Muito obrigado, um abraço a todos e espero que todos lutem contra as fake news como nós.